aprender um pouco mais sobre o tema das abelhas. E hoje temos um convidado muito especial que nos vem ensinar coisas importantes acerca do mundo das abelhas, e esse convidado vai ser apresentado aqui pela nossa amiga Beatriz. Como se chama o senhor que vem cá hoje falar sobre as abelhas? É o teu pai. E como se chama, Beatriz? Carlos. É o Carlos. Muito bem. Então vamos deixar o pai Carlos começar a falar. Eu sou apicultor no tempo livre. Não me dedico 100% à apicultura. No tempo livre vou fazendo alguma coisa porque gosto das abelhas e gosto do papel importante que elas representam na natureza. Eu fiz um apanhado de imensos vídeos, para cortar algumas coisas que vos interessavam saber e que a mim nos interessava também dizer. Além disso, também trouxe uma cábula, que é para conseguir ir fazendo a ligação entre os temas todos. Vamos vendo, eu vou parar o filme em diversos pontos, vamos conversar um bocadinho, se do que vocês virem quiserem fazer algumas perguntas, já vos esclareço. Depois, na hora certa, mostro-vos o que é que eu trouxe aqui, porque é que eu trouxe isto e porque é que não vesti o fato. Não vesti o fato, já estou todo transpirado, o meu fato está todo sujo, ainda estava no arame antes de eu sair de casa, porque às vezes a gente tem que fazer trabalhos a chover e depois atira com o fato para uma beira, vai fazer outra coisa e o fato começa a ganhar carões, fica todo sujo. E depois só quando precisarmos dele para ir a formações ou para fazer um trabalhinho como aquele que eu venho fazer hoje é que a gente se lembra, pá, tenho que lavar o fato. E depois a gente vai lavar e ele não fica bonito, mas também ele já tem uns aninhos. E há manchas que não saem, por exemplo esta mancha aqui é uma mancha de própolis, ou própolis, que eu tenho aqui uma bolinha que depois vou fazer circular por aí para vocês verem na altura de vida, está bem? Vamos falar um bocadinho aqui ao própolis e desver ali umas imagens um bocadinho do própolis brasileiro. Este é própolis que eu retirei das minhas colmeias. É claro que eu não faço comércio disso, não faço disto uma especialidade, mas há gente que ganha muito dinheiro com isto. Pronto. Fica aqui daqui a bocadinho falado. Vocês vão vendo o desenvolvimento disto e vemos que foi um enxame que fugiu e está-se a juntar ali, numa árvore. Uma árvore que vê-se mal, mas está coberta de flores. Vemos as flores. E até como é que chama esta flor? É a flor do maracujá. A mamãe diz que é a flor do amor, não sei se é correto ou não. Vemos também uma abelha a trabalhar numa flor de uma amora, salve Deus. E vemos aqui esta abelha carregada de pólen, estão a ver? Sim. Esta é uma das patinhas traseiras. Esta patinha tem umas cestas com os pelos onde elas armazenam o pólen. Vimos a fruta, vimos os vegetais, cerejas, mirtilos, estava ali um morango. E agora vou parar um bocadinho para vos falar um bocadinho sobre a polinização. Olha, eu sei que vocês têm algumas questões a colocar acerca disto. Eu conto-vos só um episódio que se passou no século passado na China com um imperador chamado Mao Tse-tung. Houve uns anos de fome e então houve uns economistas que se lembraram de vender a ideia ao imperador de que a escassez de cereais, pois que a China é um grande produtor mundial de arroz, a escassez dos cereais que era provocada pelos pardais e outras pragas. Qual foi a ideia dos economistas? Vamos acabar com todos os pardais e para o ano a produção de cereal vai aumentar. Eles passaram muito tempo a bater em latas, arranjaram 1001 estratégias para acabar com os pardais. O que é que veio no ano seguinte? Uma praga de insetos. Moscas, sei lá, gafanhotos, destruíram os cereais todos, a fome continuou. O que é que mandou fazer o imperador? Mandou matar todos os economistas que lhe tinham proposto aquela ideia, que tinha sido um disparate. O que é que vem a seguir? Começam a importar pardais da Rússia, mas os pardais não chegavam, nunca mais conseguiram destruir as pragas, então vamos agarrar em aviões e sulfatar tudo. O que é que aconteceu a seguir? Mataram os insetos todos, incluindo as abelhas. Ainda hoje estão a sofrer essa consequência. Depois eu deixo-vos o nome de um filme, é recente, chama-se Abelhas e Homens. Vocês podem ver e veem as imagens daquilo que eu vos vou contar. Há em algumas regiões da China pessoas que sobem às macieiras, por exemplo, é um exemplo, cortam a flor, vão depois para um armazém, processam o pólen, extraem eles o pólen das flores
e depois vão vender o pólen para regiões da China onde não há pólen. E o que é que fazem os agricultores? Com uma pena ou com um pincel, sobem as macieiras e vão de flor em flor, flor em flor, fazer eles a polinização. É uma trabalheira e pronto. Vós sabeis que nós podíamos viver sem mel, podíamos viver sem os outros produtos da comida que vamos ver mais adiante quais são, espero que vocês saibam, que depois me possam ajudar, mas não podíamos viver sem fruta, sem vegetais, sem cereais. E quem contribui em grande parte para a polinização são as abelhas. Eu tenho aqui uns números que procurei e foi fixando. 70% da polinização que é feita por insetos é feita pelas abelhas. Traduzido em números que vocês entendam. Em cada 100 insetos polinizadores, 70 são abelhas. Já veem a quantidade de abelhas e a necessidade das abelhas que nós temos para fazer a polinização. Mais um estudo espanhol, e já passo. Houve uma equipa espanhola que se lembrou de ver como é que os castanheiros produziam castanha se não fossem polinizados pelos insetos. Então o que é que eles fizeram? Foram ao castanheiro, com uma rede, isolaram alguns ramos, isolaram a flor de alguns ramos com uma rede, para que as abelhas e os outros insetos não pudessem lá chegar. E depois foram, quando se viu a frutificação, foram lá ver se havia fruto naqueles ramos isolados ou não. E encontraram alguns frutos, mas muito poucos em relação aos outros ramos que tinham ficado à vontade da natureza. Pronto, vimos um enxame ali à solta, vamos ver onde é que eles se recolhem. Onde é que as abelhas se recolhem? Vemos ali um buraco numa árvore. Elas recolhem-se em buracos de árvores. Existem abelhas na natureza em buracos de árvores, em grutas, em buracos de paredes. E depois, quando elas vêm para o meio da civilização, digamos assim, para o meio das pessoas, às vezes encontramos enxames em bidões, em pipos, etc. Olha, eu pus este bocadinho para vos mostrar os cortiços. Sabeis que Portugal é um dos grandes países, ou o maior produtor de cortiça do mundo. E temos ali os cortiços. São feitos de cortiça e, inicialmente, há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam o cortiço para recolher as abelhas. Hoje é mais prático trabalhar com as colmeias e vemos aqui umas imagens de uns cortiços espanhóis e colmeias também. Estes cortiços são feitos em madeira, escavados em madeira, num tronco. Vemos uns muros ali à volta. Será que alguém é capaz de perceber ou de me dizer para que é que serviam aqueles muros? Ah lá, ninguém quer arriscar? Para que é que serviam então os muros? Para proteger as colmeias do urso. Vimos onde é que podíamos recolher o enxame, agora vamos ver o que é que temos dentro da colmeia, dentro do cortiço ou dentro do buraco. Temos uma abelha, está ali, uma abelha, está ali só uma, mas é para vocês verem o que é uma abelha. Uma abelha, temos depois o zangão e temos uma rainha. Ora bom, em determinadas épocas do ano, nós podemos ter de 20.000 a 60.000 abelhas dentro de uma colmeia. E às vezes até mais. Sobretudo na primavera e no verão, nós temos algumas centenas de zangões. Mas temos só uma rainha. Tá? Vocês sabiam este número? O trabalho da rainha, da atividade da rainha dentro da colmeia. Vemos ali uma rainha, aquela senhora maior, aquela abelha maior. Ela mete a cabeça em todos os alvéolos, que são aqueles buraquinhos que estão ali, para ver se eles estão limpos, estão em condições dela fazer a postura. E depois introduz o abdômen dentro do alvéolo e deposita em cada alvéolo um ovo. Já agora, ficam também a saber que a rainha não se alimenta, é alimentada pelas outras abelhas e é alimentada só com geleia real, é a única alimentada da rainha. Olha, vemos ali agora os ovos no fundo do alvéolo. E vemos também agora ali outras abelhas, olha, aqui neste momento há outras abelhas a fazerem limpeza à rainha. A rainha tem sempre uma corte de abelhas à volta dela que a alimenta e que lhe faz limpeza. Pronto, estão ali no fundo dos alvéolos os ovos. Conseguem ver? Aquele ovo vai eclodir, vai rebentar ao fim do terceiro dia. E ao fim do terceiro dia nasce uma larvinha. Essa larvinha vai passar por diferentes processos ao longo de vários dias. No caso, este caso é uma obreira, aqui há aquela abelhinha que nós vamos cá fora a fazer a recolha de pólen, mel, néctar e por aí fora. E
e ela nasce ao fim de 21 dias. O zangão é mais corpulento, nasce ao fim de 24, a rainha, eu não vos trouxe nenhum alvéolo de rainha, mas nasce ao fim de 16 dias. Temos então agora uma abelha a nascer. Ela, quando a larva vai crescendo dentro do alvéolo, chega a um ponto, ao fim do 9º dia, as outras abelhas fazem uma capinha de cera por cima do alvéolo. Olha, estes alvéolos são maiores, parecem cabeças de amendoins. Estes maiores são os alvéolos de zangão. Então as outras abelhas fazem a capinha por cima do alvéolo e ao fim dos 16, dos 20 ou dos 24, 21 ou 24 dias nasce uma abelha, um zangão ou a própria rainha ao fim dos 16 dias. Ao longo da vida, todas as abelhas desempenham determinados papéis dentro da colmeia. Antes de nós vermos as abelhas cá fora, elas já têm um par de dias. Se vocês repararem ali, a abelha sai da colmeia a partir do 22º dia. O que é que ela fez neste tempo todo que esteve dentro da colmeia? Sim, comeu e deu de comer. Já agora isso se vê também pelas imagens ali. Nos 2 primeiros dias, a abelha limpa o alvéolo onde nasceu. Estão a ver ela ali com a vassoura. Depois, do 3º ao 5º dia, alimenta as larvas mais velhas. Vocês veem ela ali com uma larvita ao colo e é grande. A seguir, depois, deixem-me ver os dias, do 6º ao 11º, alimenta as larvas mais novas. Está ali uma mais pequenina. A seguir, o que é que ela vai fazer? Do 12º ao 17º dia já tem mais tarefas, são responsáveis pela produção de cera, pela construção dos quadros do ninho e pelo transporte de alimentos. Temos ali uma de volta de um panelão, de um caldeirão a tratar da cera. A seguir, vai para a porta da colmeia, vai montar guarda à porta da colmeia. Está aqui com aí as lanças cruzadas. E só a partir então do 22º dia que ela sai para fora da colmeia, começa a voar para fazer as outras tarefas cá fora. Eu agora acho que tenho umas imagens de as abelhas, um enxame que entrou numa colmeia e isto começava a ser filmado em maio, de maio até agosto, e elas construíam os favos dentro da colmeia. Estão a puxar cera, como nós dizemos, constroem os alvéolos, começa a rainha a fazer a postura e depois começam as outras abelhas, as campeiras, as obreiras que andam fora da colmeia a fazer a recolha de néctar e pólen, que é o que vamos ver a seguir. As abelhas têm 3 pares de patinhas. E víamos ali na primeira imagem, depois puxei atrás para vocês verem novamente, a abelha a utilizar as patas de trás para limpar o É abdômen. uma das perguntas que eles tinham para fazer. Vai utilizar as patinhas de trás para limpar o abdômen, vai utilizá-las também para depois receber a cera que sai de umas para não faltar a palavra, glândulas seríferas, que estão ali pelo abdômen espalhado, depois vai passando aquilo para a frente, para as patinhas da frente, para a boca, para ela mastigar e moldar a cera com a saliva e depois colocá-la no alvéolo. Construir os alvéolos dentro da colmeia. As patinhas da frente servem para limpar a boca, limpar o probóscide, que é aquela trombinha que elas têm, que serve para sugar o néctar, para limpar as antenas e por aí fora. Vem ali o buraquinho. Esta colmeia é um modelo que é diferente dos nossos modelos. Tem ali um buraquinho pequenino por onde elas saem e entram no exterior. Cá está, ela com as patas de trás a limpar o abdômen, as patinhas da frente a limpar os olhos, a limpar a cabeça, as antenas. E agora, reparem naquela abelha, o pelo todo carregadinho de pólen. Elas andam de flor em flor, esta para já ainda não tem pólen nas cestinhas atrás, lá vai ela para outra flor. E vamos começar a ver algumas já carregadas de pólen nas patinhas. Olha, já vimos ali, ali. Sabes que o pólen tem diferentes cores e nesta altura as nossas abelhas andam aí doidas na flor do eucalipto. O pólen é branco. A abelha chegou à colmeia. Chega à colmeia carregada de pólen e vai subir até ao quadro onde elas vão armazenar o pólen.
Vemos aqui algumas abelhas com a cabeça metida dentro do alvéolo, estão a trabalhar a armazenar pólen ou a armazenar néctar. E vemos agora a abelhinha a calcar o pólen com a cabeça. Pronto, sabeis que o pólen é importantíssimo para o alimento da abelha. Vemos ali pólen de outra cor e agora temos imagens de abelhas à procura do néctar. E desvê-las a utilizar a trombinha para sugar o néctar. Cá está. A abelha a utilizar o probóscide então para sugar o néctar. Agora vale também para a colmeia, como vimos há bocado fazer com o pólen. Sabeis que as abelhas alimentam-se de pólen, néctar e água. E desta mistura do pólen, do néctar e da água fazem o pão da abelha. O pão da abelha, que é o alimento essencial da abelha. É para as abelhas obreiras, é para os zangões. A rainha não. A rainha alimenta-se exclusivamente de geleia real. Já vemos aqui mel, agora podemos chamar mel. Temos então aqui uma abelha num charco à procura de água, que depois transporta para a colmeia. Em determinadas alturas do ano, elas também utilizam esta água para refrescar a colmeia. E vemos agora a dança. Vocês vão me perguntar como é que as abelhas sabem, descobrem, ou vão ter, indicam umas às outras, como é que as abelhas indicam umas às outras onde é que existe alimento. Elas fazem uma dança. E a dança é um meio de comunicação. Por meio da dança, as obreiras informam a distância e a localização exata de uma nova fonte de alimento. Existe ali uma árvore, um eucalipto cheio de flor, uma abelha batedora descobriu aquilo e vai à colmeia, faz a dança e indica às outras onde é que elas estão. Onde é que está o eucalipto, digamos assim. Com a dança, a obreira indica a direção da fonte de alimento em relação à posição da colmeia e do sol, e a distância da fonte de alimento é dada pelo número de vibrações que ela faz ali durante a dança. As vibrações estão ao meio e depois aqueles círculos vão indicar então a distância em relação ao sol e em relação à fonte de alimentação. E agora, já sabemos muita coisa daquilo que se passa dentro da própria colmeia. Vamos começar a tratar do equipamento para poder abrir uma colmeia. O que é que nós devemos fazer quando vamos mexer na colmeia? Vestir o fato, é a primeira coisa. É essencial que a gente vá equipada para que não seja picado, porque as nossas abelhas são agressivas. Há raças de abelhas italianas que nós ficamos encantados a ver aquilo. Há muitos apicultores que vão lá como eu estou aqui. Não precisam de fato, não precisam de luvas, não precisam de nada. Mas as nossas são essencialmente agressivas. O senhor vestir o fato, agora vamos ver o outro senhor a acender o fumigador. Reparem que ele está a acendê-lo dentro de um contentor por duas razões. Primeiro, para evitar que o vento lhe apague o fósforo. E segundo, para evitar incêndios. E vê mais adiante ele meter-lo dentro de vegetação verde. Há quem fala no fumo frio. O fumo frio tem a ver com o fumigador vai-se mantendo aceso, mas não sai chama. E não sai chama, se nós vamos para a beira das abelhas e injetar para lá fumo, mas sai chama, vamos queimar as asas. E era uma vez uma abelha. E podem também sair fagulhas, e se temos as abelhas no monte, podemos provocar um incêndio rapidamente. Alguns cuidados que nós devemos ter quando vamos mexer nas abelhas ou quando andamos perto das abelhas. Não devemos gritar, não devemos correr, não devemos usar roupas muito coloridas, muito garridas, nem devemos fazer gestos muito bruscos. Em termos de tempo, devemos procurar um dia que esteja com uma temperatura amena, sobretudo acima dos 12 graus, porque se abrirmos uma colmeia, a temperatura dentro da colmeia normalmente anda pelos 34, 35 graus. Se nós abrimos muito tempo, estão para aí 5 ou 4 ou 3 graus, o calor que está dentro da colmeia vai ser todo rapidamente e nós sujeitamos-nos a matar a criação que está lá dentro. Portanto, nós devemos procurar uma altura em que a temperatura esteja alta para não termos o perigo de matar tudo o que está lá dentro. Devemos também procurar um dia sem chuva. As abelhas não gostam de chuva, vocês onde reparar quando chove as abelhas não trabalham. Nem gostam do vento.
porque começam-se a desorientar e nós estamos lá a trabalhar com o fato e elas vêm bater contra nós e tornam-se mais agressivas, podemos ser picadas. Mesmo com o fato, as picadas às vezes chegam lá dentro. Até nas próprias luvas, eu hoje trouxe uma solução, aquelas que eu uso, que eu uso sobre couro, e mesmo no próprio couro, quando nós começamos a transpirar, a abelha consegue às vezes espetar o ferrão e pica-nos. E devemos também procurar não abrir a colmeia a seguir a um dia de chuva. É terrível. Ontem choveu, hoje vou abrir as colmeias, as abelhas estão super agressivas. Porque estamos a interromper uma atividade que lhes faz falta. Em caso de ataque de um enxame, isto é bom para vocês perceberem e saberem como é que podem reagir. Sobretudo na primavera, verão, há muitos enxames à solta. E nós vamos a passar e às vezes podemos ser atacados. Não por esses, porque eles quando fogem da colmeia, normalmente as abelhas vão carregadas de mel, que é para poderem ter alimento para os primeiros dias quando chegam a uma nova casinha. Mas às vezes podemos ser atacados por abelhas. O que é que nós devemos fazer? Primeiro devemos correr o mais rápido possível em zigue-zague. E depois, se estivermos próximo uma laranjeira, ou porque tem rama baixa, ou tangerineira, ou vegetação baixa, devemos meter-nos por meio dessa vegetação, porque elas têm alguma dificuldade em fazer aquelas curvas todas pelo meio e fogem. Eu este ano tive a oportunidade de ver, sobretudo nas vespas, a vespa asiática, mas não é tema para aqui. Essas é que são muito desajeitadas a voar e batem em qualquer lado. Avançamos, já vimos então uma série de coisas, agora vamos avançar para dentro da colmeia. Vemos ali um senhor a começar a procurar mel para tirar. E o que é que ele está a usar? Está a usar uma vassourinha, uma escova. A escova para quê? Para varrer as abelhas. Hoje em dia usam processos mais modernos, já há quem vá para lá com uma máquina um compressor de ar só para as abelhas em vez de as varrer. Há quem use grades excluidoras e vai lá num dia, põe as meias alças todas em cima daquela grade e as abelhas só conseguem sair, nunca mais lá voltam. E, portanto, quando for levar o mel para casa, facilmente ele faz o trabalho que não tem abelhas. Este é um quadro que, se vocês repararem, não está completamente fechado. Temos esta zona aqui que está fechada, está ao percular, como nós dizemos, mas por aqui o mel está à vista. Mas, se nós deitássemos o quadro, víamos que este mel já nos corria, portanto estava em condições de colher. Então levamos para casa. Quando nós viramos o quadro e vemos que o mel começa a escorrer, ainda não está em condições, ainda tem umidade, ainda tem que ficar mais algum tempo dentro da colmeia para que as abelhas o possam limpar, acabar de tirar a umidade daquele mel. A seguir vamos ver um quadro que está perfeito, não é este ainda? Perfeito para levar para casa, prontíssimo para colher. Já estamos a falar então dos produtos da colmeia. O principal e aquele que quase toda a gente conhece é o mel. Pronto. Retirou as abelhas, mete numa caixinha, nós aí chamamos um núcleo, mete num núcleo de tapa para não levar abelhas com eles para casa. E este quadro está mesmo espetacular para levar. É o que ele tem ali. A isto chamamos tina desopercular. Este trabalho chama-se desopercular. Está a cortar aquela capinha de cera que tem por cima do alvéolo, que é para proteger o mel, e depois o quadro daqui vai para o extrator. Muitas vezes a faca não tira a capinha toda, então nós usamos um garfo para acabar de abrir os últimos alvéolos que não estiverem completamente abertos. Agora vira do outro lado. Este ano aconteceu um episódio, estávamos a tirar o mel, o extrator saltava, parecia uma máquina de lavar travada, corria a sala toda. E o que é que aconteceu? Só desoperculámos um quadro de um lado, do outro lado ele não estava operculado, e então desequilibrava o extrator e ele dava cada salto, era impossível. Temos aqui um extrator que não é muito utilizado no nosso meio. Este extrator é um extrator tangencial, porque os quadros são colocados paralelos. Mas este extrator só tira o mel em metade do quadro de cada vez. Só tira de um lado, só tira do lado de fora. Os extratores que nós temos, eu tenho um extrator radial, nós temos os quadros voltados ao meio e ao mesmo tempo ele tira o mel dos dois lados.
ele parou e está a rodar os quadros. E se quiserem produzir geleia real, é complicado? Não, é um processo demorado, porque para juntar 1 kg de geleia real é preciso trabalhar muito, mas é compensativo. Vocês vão ver um fresquinho ali mais adiante, eu vou pôr isto a andar, vocês vão vê-lo. Portanto, o senhor está ali com um objeto a retirar as larvinhas. Temos que retirar a larvinha e depois recolhemos a geleia real com uma máquina. Se eu deixo, ela tem que ser recolhida ao 3º dia. Se eu deixo passar, olha a máquina a sugar a geleia dentro dos alvéolos. Se eu deixo passar do 3º dia, a larva come a maior parte da geleia e depois quando ele for recolher já não tem. Portanto, há dias fixos para fazer este trabalho. Este frasquinho, eu vi no vídeo, o senhor diz que vende cada frasquinho deste de geleia real 20 centilitros, 15 euros. A Marco que é uma loja portuguesa ali da zona de Macedo de Cavaleiros, tem lá à venda 25 gramas de geleia real, 7 euros e qualquer coisa. Portanto, vejam que isto faz 200 e tal euros, dá a volta a 300 euros o quilo. Para juntar um quilo de geleia real e vemos ali um capta-pólen. É um dispositivo que nós colocamos à entrada da colmeia, em que o buraquinho é tão pequenino que a abelha passa, mas ao passar aqueles grãozinhos de pólen caem numa gaveta e nós todos os dias à noite devemos fazer a recolha do pólen para ele não apanhar a umidade da noite. Para as necessidades diárias e para as reservas de inverno de uma colmeia, as abelhas têm que recolher à volta de 25 kg de pólen por ano. Este pólen depois tem que se levar para casa, tem que ser limpo, porque tem asas de abelhas, tem patinhas de abelhas, tem outros partes e um bocadinho de lixo e uns bocadinhos de pólen que já não ficou em grão, que se desfez, e ele tem que ser limpo disso tudo, depois é embalado e é vendido também. Passamos então agora para o própolis. O própolis é uma resina, eu tenho aqui um bocadinho, vou passar por aí, podem dar uma voltinha, vejam, isto é passa para os passa. Se quiserem ver, se não quiserem, fica aqui com as coisinhas. Pronto, vejam, tem uma bolinha de própolis e eu, há bocado, com a luz do dia, eu consegui ver uma asa que estava lá metida. Portanto, nós aqui temos que o tirar por raspagem. Os brasileiros cortam um buraco na colmeia e depois as abelhas a tendência é tapar os buracos todos. Pronto. Está ali, recolheram-no e agora vão processá-lo, limpá-lo e trabalhá-lo. Este propólis ou própolis possui propriedades antibacterianas e analgésicas e cicatrizantes. É um medicamento muito eficaz na cura de alguns males, de algumas doenças, como a artrite, reumatismo, por aí fora. Um senhor a recolher o veneno da abelha. Ao contrário do que muita gente pensa, com estes aparelhos a abelha não morre. Ela leva um pequeno choque elétrico, não a mata, mas põe-lhe, digamos, um susto. E ela vai libertar o veneno. O veneno cai numa placa de vidro, que ele está ali a retirar, e seca. E depois leva-se para casa, raspa-se e guarda-se em frasquinhos. Isto depois é muito utilizado na indústria farmacêutica. E por último, a cera. Um quadro de cera velha. A cera que nós retiramos quando desoperculamos para tirar mel, mete-se numa caldeira, leva um bocadinho de água, aquilo começa a ferver e depois a cera sai limpinha. Sai limpinha, não parece, mas fica em broa. Estes produtos, a geleia real, o propólise, a aflatoxina, são usados em medicamentos, fazem-se xaropes como isto, são usados em cremes, em sabonetes, gel de banho, batom, shampoo, leite hidratante, protetor solar, etc. O fato, já há bocado falámos, e vocês viram ali um cavalheiro a vesti-lo, por mim, se não tinha que o vestir. Vou retirá-lo e vou-vos abrir uma colmeia. Ora, a colmeia começa por fora. Tenho aqui a tábua de voo. É o local onde as abelhas saem, pousam aqui e levantam voo. Ou então chegam e pousam aqui e depois entram na própria colmeia. A isto chamamos então a tábua de voo. A seguir à tábua de voo temos uma réguazinha que impede que entrem ratos nas colmeias, que entrem lagartixas e algumas borboletas grandes que estão a aparecer por aí.
que invadem a colmeia. Esta é a entrada de verão. Ela devia ter uma entrada de inverno, mas não encontrei nenhum nesta altura com entrada de inverno, e ela tem uma outra entrada que neste caso é utilizada para transumância. O que é que isto quer dizer? Quando nós precisamos de mudar uma colmeia de local ou quando precisamos de mudá-la de uma floração para outra, há muita gente que leva as colmeias para o girassol, depois do girassol vai para outra cultura qualquer, vai para as laranjeiras, limoeiros, tangerineiras, etc. E então aí chama-se transumância. E utiliza este tipo de buraquinhos para fechar a colmeia para que as abelhas possam respirar e não morram lá dentro. Portanto, isto acaba por ajudar a ventilar a colmeia. Cá em baixo temos o fundo. O fundo, A isto chamamos a tampa, é o telhado da colmeia. Tira-se a tampa. E temos agora uma contratampa. Eu estou a usar uma ferramenta que tenho quase a certeza que me vai fazer falta. A isto nós chamamos raspador, que tem aqui uma parte que podemos utilizar para raspar, fazer algumas limpezas, e aqui chamamos-lo formão, para descolar a contratampa, que com o própolis ela fica colada, e temos aqui uma, para que ela está toda castanha, é do própolis, dessa resina que vocês têm por aí. Temos aqui uma janela de observação que depois nós destapamos muitas vezes e pomos um alimentador cá em cima para poder alimentar as abelhas quando elas não têm alimento. Sabeis que este ano, por exemplo, o nosso verão foi curto, choveu muito e elas não puderam recolher o alimento todo para o inverno. Portanto, neste momento, eu estou a alimentar quase todas as abelhas que tenho semanalmente. Pronto. E agora, cá dentro, que é isso que me interessa que vocês vejam, estão 10 quadros. Isto nós chamamos o ninho. Esta colmeia é de modelo lusitano. Existem outros modelos, este modelo é o modelo lusitano, é o mais utilizado por nós aqui no ninho. Existe o modelo universal, que é o Langstroth, e os algarvios utilizam um modelo, que é uma colmeia mais pequenina, chamada reversível. Pronto. E agora vou-vos tirar o que tenho cá dentro. Eu meti aqui 10 quadros para vos mostrar. Olha, este não tem nada, é um quadro que só tem os arames. A partir do início da primavera, fevereiro, vou ter que começar a colar aqui cera. E temos umas placazinhas de cera que colamos aqui dentro, soldámos-las Há máquinas de soldar, há outros que utilizam o próprio ferro de soldar, há outras formas de introduzi-la aqui. E agora vou para a outra ponta para vos mostrar um quadro com uma placa de cera. Este já esteve dentro da colmeia este ano, mas elas não puxaram a cera e eu trouxe-o. Se vocês repararem, nós metemos esta folhinha de cera lá dentro, assim, lisinha. Tem os desenhos dos alvéolos e depois nós chamamos de puxar a cera porque elas a partir daqui elas vão começar a construir os alvéolos. Tenho aqui outro que elas começaram a trabalhar um bocadinho nele, mas pararam. Estão a ver? Nota-se aqui assim um bocadinho de cera puxada, neste pontinho. E o quadro está todo pintado de castanho, que é o dito própolis. As tais resinas que as abelhas utilizam para vedar todos os buraquinhos na colmeia e impede que qualquer bactéria se desenvolva neste bocadinho. Agora, trouxe-vos outro com cera velha. Este estava lá no chão, na garagem, à espera da caldeira para derreter. Está todo sujo. Já criaram aqui abelhas, já nasceram aqui abelhas, já tive aqui mel, já tive aqui pólen. E agora o que tem um bocado de bolor está sujo. Pronto, é um quadro para derreter. Trouxe-vos outro, também velho, e só o trouxe para vocês verem. Este podiam passá-lo por aí se quiserem, para verem. Tem aqui no meio uns alvéolos maiores, são alvéolos da criação de zangão. Os alvéolos para a criação das obreiras, das próprias abelhas, são mais pequeninos. Os de zangão são uns alvéolos maiores, porque o zangão também é um matulão maior dentro da colmeia. Deste lado também tem. Tem dos dois lados, mesmo aqui no meio, um bocadinho de uns alvéolos maiores, são para a criação de zangão. Quem quer ver? E quem quer mostrar aos colegas? Eu não sei como é que vocês vão fazer, vejam e passem. Desde que não deem com ele na cabeça de ninguém.
E por último quase, trouxe-vos um quadro de meia alça. Estes quadros são os quadros que depois nós colocamos numa parte mais pequena da colmeia, que vamos colocando sempre por cima, e é aqui que elas fazem o mel para nós. Aqui, isto é intocável. Tudo o que estiver aqui dentro é para as abelhas. Tudo. Depois, nestes, então, este já foi à caldeira, é por isso que eu metei aqui cera. Está tudo sujo, tem que ser limpo para depois levar uma plaquinha de cera. Este então é o quadro de meia alça, que é mais pequenino. Reparai na diferença entre um e outro. É metade praticamente. Estão a ver? Este chamamos este quadro do ninho. E este é o quadro da meia alça. Certo? E agora trouxe-vos aqui um quadro especial que alguns apicultores utilizam para a criação de rainhas. É uma questão de nós enganarmos as abelhas. Quando precisamos de aumentar o efetivo de enxames, às vezes enganamos as abelhas, tiramos-lhe a rainha e obrigamos-las a criar novas rainhas. E então transferimos aqui para dentro, uma larvinha, e as abelhas vão puxar alvéolos reais nestes pontos todos. Este ano nós fizemos isso 2 vezes, eu e a Fátima, a minha esposa, e de uma vez tirámos 15 rainhas, da outra tirámos 11, pronto, de uma vez só. Depois temos de ter o cuidado, nós sabemos que elas nascem ao fim de 16 dias. Antes delas nascerem, ao 13º, 14º dia, temos que ir lá e meter uma gaiola de proteção. Porque se não colocamos isto, a primeira rainha que nascer vai destruir os outros alvéolos todos, vai matar as outras todas. Portanto, nós estivemos a perder tempo. Perceberam? Pronto. Aqui em cima temos um alimentador interno. Para que é que serve isto? Nós metemos aqui um líquido concentrado, açúcar, normalmente, concentrado, para que elas tenham a capacidade de produzir uma grande quantidade de geleia real neste período, antes de fecharem os alvéolos, para que as rainhas nasçam grandes, de boa qualidade, bem alimentadas. Pronto, relativamente à colmeia, disse-vos tudo. Depois trouxe aqui algumas ferramentas. O fumigador, vocês viram há bocado o senhor a acendê-lo. E temos aqui este dispositivo, já vos mostrei. E é isto que nós chamamos o levanta-quadros. Já está. Beatriz, podes perguntar. Beatriz, vai lá. As abelhas têm, como vocês podem ver ali naquela imagem, têm 3 pares de patas. Já há bocado eu disse quais eram as funções de cada uma delas, mais ou menos. As patinhas de trás então servem para apanhar o pólen das plantas e fazem também a limpeza do abdômen. As patinhas da frente servem para limpar a cabeça e a própria trombinha, está ali língua ou glossa, um palavrão grande para dizer a mesma coisa que é o probóscide. As patinhas do meio apanham um bocadinho, limpam as asas e apanham também um bocadinho a cera das glândulas seríferas e passam para as patinhas da frente, que depois, com a ajuda da boca, da saliva, das próprias abelhas, é transformada na cera que nós vemos depois dentro da colmeia. Mais questões? Como é que as abelhas tiram o pólen? As abelhas, com as patinhas de trás, elas andam de flor em flor e elas estão, apesar de nós a olho nu não vermos, elas estão cobertas de pelo. E o próprio pelo encarrega-se de apanhar o pelo ou o pólen das flores. E elas transportam para elas próprias para consumo na colmeia e para o nosso consumo também às vezes. E depois, ao passar de flor em flor, vão fazendo a polinização das próprias flores. Respondi? Queres a pudim? Não. Como é coberto o corpo das abelhas? O corpo das abelhas, eu acabei de dizer agora mesmo, é coberto de pelo. O que é que comem as abelhas? As abelhinhas comem uma mistura de néctar, pólen e água. É que nós chamamos de pão de abelha. É acumulado dentro, no fundo dos alvéolos, passa por um processo de transformação e depois dá o dito pão de abelha. Tudo bem, venham para aqui que agora vamos outros minutos. Mais questões? Deixa-me ver se eu consigo ler. Quantos favões têm as abelhas? Olha, isto é difícil. As abelhas só têm um fogão.
E já agora ficam também a saber que se elas espetarem na nossa pele, o ferrão tem uns arpões e a abelha acaba por morrer porque o ferrão está ligado a uma parte do intestino e ela, para se libertar, larga metade do intestino e, portanto, acaba por morrer. Se as abelhas lutarem umas com as outras, com o próprio ferrão, elas não morrem, porque o ferrão não espeta nas outras. Espeta, mas não fica preso. Outra questão. Como se faz o mel? Nós vimos há bocadinho ali no vídeo como se faz o mel. Portanto, as abelhas vão de flor em flor, sugam o néctar, que é um suco adocicado. Depois levam esse suco para a colmeia. Ele vai no próprio corpo da abelha, é misturado com enzimas, com outras substâncias produzidas pela abelha. Elas depositam não diretamente no alvéolo, elas passam de abelha em abelha e vão, nesta passagem de abelha em abelha, vão continuando a juntar sucos ou enzimas, retiram a umidade e só depois é que o depositam no alvéolo. Vocês sabiam que já se tentou produzir mel em laboratório e os cientistas não conseguem? Porque ainda não sabem quais são todas as partes, quais são todos os produtos que as abelhas juntam ao mel. E, portanto, eles não conseguem produzir isto em laboratório ainda. Sim, o mel é um produto natural. Eu li que pelo menos tem mais, é constituído por mais de 70 substâncias para produzir uma coisa assim, não deve ser Algumas já fácil. descobriram, outras não conseguem. Claro, Mas aí está. Aqui pedem-me para dizer como é que é uma colmeia por dentro. E eu acabei de mostrá-la. Portanto, as nossas colmeias, este modelo lusitano, tem 10 quadros. Tem uma medida, tem uma dimensão. Entre cada quadro há um espaço que se chama o espaço abelha, que é o espaço necessário para as abelhas circularem entre os quadros, que nunca é preenchido com nada. Elas precisam daquele espaçozinho para circular, chama-se espaço abelha. Portanto, tem uns 10 quadros. Esta parte que nós temos aqui, que é o ninho, é para as abelhas. As abelhas, a rainha faz aqui a postura, aqui nascem e morrem abelhas, elas aqui juntam, colocam o pólen, o néctar para o consumo delas e depois daqui para cima começam a armazenar para nós. Muitas vezes a própria rainha passa para a primeira meia alça e aí vai fazer postura também. Portanto, na primeira meia alça, muitas vezes nós chegamos lá para tirar mel e está cheia de criação, temos que deixar ficar tudo como estava. Mais questões? Agora os meninos. Sim. Qualquer. Segundo Albert Einstein, os seres humanos morreriam em 4 anos se as abelhas entrassem em extinção. Concorda com esta teoria? Porquê? Eu sou mais otimista um bocado. Neste meio tempo, de certeza que os cientistas descobririam um processo qualquer para fazer alguma da polinização. E nós também sabemos que as abelhas não são exclusivamente os únicos polinizadores. Há polinização que é feita pelo vento, há polinização, não no nosso meio, mas em algumas regiões do mundo, que é feita por pássaros. O colibri é um polinizador também, embora muita gente não o veja como tal. E eu contei-vos há bocado a história dos chineses também, que fazem eles a polinização de flor em flor, de árvore em árvore. É uma coisa demorada, mas resolveria em parte. Agora, eu acredito que não seriam 4 anos, mas seriam muitos. Porquê? Porque neste meio tempo iria muita planta, muito leguminosas, etc., não me faltar as palavras, iriam acabar por entrar em extinção, iriam desaparecer completamente. Não seriam 4 anos, poderiam ser 20, poderiam ser mais, mas nós dependemos disso, dependemos das abelhas, dependemos do trabalho delas. Aqui. Qual para si a importância das abelhas na natureza? A importância das abelhas na natureza é enorme. Eu disse-vos há bocado que em cada 70% da polinização que era feita por insetos, estou agora a confundir os números. Em cada 100 insetos polinizadores, 70 eram abelhas. Portanto, as abelhas são a maior parte, são importantíssimas. Isso já ficou registrado há bocado. Sim, diz. Para si, qual seria o impacto para o planeta Terra se as abelhas desaparecessem totalmente? Olha, o Einstein acho que respondeu a isso. Nós acabávamos também por desaparecer.
não há, como ele dizia, não há polinizadores, não há fruta, não há legumes, não há homem. Nós dependemos um bocadinho disso. Sim? Acha que a população em geral está informada sobre a importância das abelhas na sustentabilidade do planeta Terra? Olha, a minha resposta sincera é que não. A maior parte das pessoas conhecem as abelhas pelo mel. Do resto não sabem o papel delas. Veem as abelhas a andar de flor em flor, olham a recolher mel, mas não sabem, não conhecem o papel específico da polinização por parte das abelhas. Por aí, eu acho que realmente nós precisamos de fazer muita coisa para informar a população em geral. Vamos ali para o grupinho de trás. Ali, diz. Na sua opinião, o número de colmeias em Portugal está em crescimento ou em declínio? Para mim está a crescer. A nível nacional, de certeza absoluta que está a crescer. Houve uma grande procura pela apicultura agora em relação àqueles jovens que saem das universidades que tiveram dificuldade em arranjar emprego e então estão-se a socorrer da apicultura. Nós sabemos que há imensos projetos para 500 colmeias, para 1000 colmeias e mais. Portanto, há uma grande procura. A nível de Ponte Lima, e posso dizer a nível nacional, eu ano passado vendi 30 enxames para Barcelos e Amarante. Portanto, há procura. No ano anterior tinha vendido alguns para Ponte Lima, portanto, de certeza que há procura e para mim a apicultura continua a ter interesse, as pessoas cada vez estão mais preocupadas com isso e há muita mais gente a investir. Quais estratégias que se as entidades competentes, municípios, juntas de freguesia, associações, deveriam tomar para esclarecerem a população sobre a importância das abelhas na vida do nosso planeta? Olha, neste momento só vejo duas formas. Uma delas seria esclarecimentos públicos nas sedes das juntas, nos salões da Câmara, por aí fora. Chamar a população e esclarecê-la acerca do papel das abelhas. E outra coisa que a Câmara faz muitas vezes, em relação ao lixo, em relação à época de incêndios, eu não sei o que, faz os infomails, podia perfeitamente fazer infomail, o carteiro deixava na caixa de correio das pessoas e as pessoas teriam acesso. Portanto, esse seria uma sugestão que eu próprio me importava de fazer ao Presidente da Câmara. Última. Só vejo mais um braço levantado. Na sua opinião, o número de colmeias no Conselho de Ponte Lima tem aumentado ou diminuído nos últimos anos? E eu acho que tem aumentado. Falei-vos há bocado no número de projetos, que cada vez estão a crescer. Eu tenho participado em algumas formações e as formações normalmente esgotam o número de inscritos. Há sempre gente a mais. E, portanto, eu vejo muito interesse da parte da gente nova pela apicultura. Sim. Qual é a contribuição das abelhas para a polinização total da natureza? Eu já disse isso tantas vezes. Eu disse-vos há bocado, em cada 100 polinizadores, 70 são abelhas. As abelhas, disse-vos também, contei-vos o exemplo espanhol, em que eles isolaram um ramo para que as abelhas não pudessem aceder à flor e deixaram o resto da árvore livre. E na parte que estava isolada, as abelhas não tiveram acesso, portanto, houve muito menos fruto, muito pouco fruto. Enquanto que na parte em que as abelhas puderam trabalhar as flores, a quantidade de frutos era normal. Agora tenho... Sim? Eu tenho uma pergunta. Se eu souber? É apicultor há quantos anos? Pouco. Poucos? Quanto? 4 anos. E o que o levou, alguma paixão, a ser apicultor? Eu sei que como profissão é professor, certo? Sim. O que é que o levou a de repente, pronto? Olha, desde pequenino que tinha abelhas ao pé de casa, não eram nossas, mas eram do vizinho. E a gente estava a fazer alguns trabalhos agrícolas e fazia mais um bocado de barulho e era invadido pelas abelhas do vizinho, levava a picada de torto e direito. Eu sempre tive algum fascínio pelas abelhas. Casei, mudei de lugar, continuo na mesma freguesia, e uma vizinha, que por sinal é prima da minha mãe, começou-me a convidar para ajudar a tirar o mel. E eu não tinha abelhas ainda. Foi aprendendo, foi ganhando gosto, e depois comecei a dizer em casa à minha esposa, vou arranjar abelhas para aqui. E dizia-me ela, traz que eu trato delas. O tempo foi passando, e eu disse, olha, tenho uma colmeia por pôr aqui. Traz que eu vou buscar uma colmeia das moscas e trato delas. O que eu fui fazendo, o número foi aumentando e ela foi-se acomodando. E eu cada vez mais maluco pelas abelhas.
ela começou a ver, viu que não havia forma de mudar a volta e hoje em dia ela não vai porque estragou o fato. Mas é ela que vai muitas vezes às colmeias sem mim. Portanto, eu vou para as abelhas, esqueço tudo o resto, não dou pelo tempo passado, isto de facto não dou pelo tempo passado. Isto faz-me muita falta para correr com o stress. Para mim é uma paixão agora. Não trocava isto por nada. E da maneira que as coisas estão, se eu tivesse onde poder aumentar o número de colmeias, certeza que largava a minha profissão dedicada-me a isto. Não há maior sossego que isto. O contacto com a natureza, o contacto com os animais. Agora há uma coisa que me preocupa, que é a vespa. Mas pronto, não é na altura que estamos a falar disso. Sim, nós... Fica para outra próxima. Então, ser apicultor foi quase o concretizar de um sonho Um sonho pequeno. de pequeno. Muito bem, uma salva de palmas, fantástico. Obrigada. Aprendemos muitas coisas importantes. Há muita coisa que a gente podia falar, muita Pois coisa já. que a gente podia trazer. Há colmeias de exibição, mas eu não tenho